Quando se fala em Varginha, quase todo mundo pensa na mesma cena. A rua, as meninas e a criatura. E faz sentido, é a parte mais visual do caso. É o que virou imagem, meme, camiseta, turismo e cultura popular. Mas para o Projeto Aurora, o ponto mais desconfortável não está exatamente na rua ou na criatura. Está no que teria acontecido depois. Eu sou Matheus Macieira e seja bem-vindo a mais uma transmissão do Projeto Aurora. No arquivo de hoje, a gente vai entrar em Varginha, por um caminho menos óbvio. Não pela criatura como ícone pop, não pela versão repetida em desenho, reportagem ou lembrancinha turística. A gente vai entrar pelo ponto onde o caso deixa de parecer só lenda urbana e começa a parecer protocolo militar. Porque pensa comigo, se uma anomalia biológica realmente aparece no meio de uma cidade, a primeira reação do sistema não é explicar para o público, é isolar, é controlar o acesso, é decidir quem pode ver, quem pode tocar, quem pode registrar e quem nunca mais deve falar sobre aquilo. E quando isso acontece, a pergunta deixa de ser só a criatura existiu e passa a ser como uma instituição reage quando algo que não deveria existir entra pela porta. Uma criatura sozinha pode virar folclore. Agora, um hospital esvaziado, militares circulando, médicos acuados, uma maca sendo escoltada e pessoas entendendo que aquilo não deveria estar sendo visto, bom, isso já é outra história. O que você vai ver agora é um relato dramatizado em forma de arquivo a partir de um ponto de vista muito específico, o de um soldado dentro de uma engrenagem muito maior que ele. Um soldado que entende tarde demais que, naquele momento, deixou de ser testemunha e virou parte do problema. Naquela noite, a entrada de serviço do hospital não parecia a entrada de um hospital. Parecia uma área de contenção. O comboio parou sem sirene, sem explicação e sem margem para perguntas. 4 de nós fomos designados para escoltar a maca. A ordem era simples: ninguém se aproxima, ninguém encosta, ninguém fica no caminho. Só que, quando a porta da ambulância abriu, a ordem deixou de parecer rotina. O cheiro veio antes da imagem. Uma amônia forte, agressiva, entrando pela garganta. Não tinha cheiro de produto de limpeza. Era outra coisa. Quente, pesada, viva. Eu ainda não tinha visto direito o que estava na maca, mas já sabia que aquilo não era um transporte comum. A gente não estava levando um paciente. A gente estava levando um problema. Nós entramos rápido. Meus coturnos batiam no piso de granilite e o som ecoava pelo corredor de um jeito errado, como se o hospital tivesse sido esvaziado às pressas. Não era um silêncio de plantão médico, era silêncio de ordem cumprida. Algumas portas estavam fechadas, outras entreabertas. Gente de branco aparecia no canto do olho e desaparecia antes de olhar por tempo demais. Os médicos não tinham cara de quem estava esperando uma emergência. Tinham cara de quem tinha sido colocado dentro de uma. Pálidos, suando, evitando fazer perguntas. Eu segurei o meu fal com mais força. E foi a primeira vez na carreira que a farda não me deu segurança. Porque uma coisa é apontar uma arma para uma ameaça que você entende. Outra coisa é escoltar algo que nem a medicina, nem o exército, nem a sua cabeça conseguem classificar. A criatura era pequena, escura. O corpo tinha uma textura oleosa, como se a pele não pertencesse completamente àquele ambiente. Havia ferimentos, havia movimento e havia aquele cheiro, cada vez mais forte, grudando na roupa, na garganta, no pensamento. O médico-chefe se aproximou com o bisturi na mão. Ele tentou agir como médico, tentou transformar aquilo em procedimento. Mas eu vi o momento em que a segurança do diploma, de anos de residência e exercício da medicina, acabou. Ele olhava para o corpo procurando referências humanas. Tórax, pulso, respiração, veia, órgão. Algum padrão reconhecível. E nada parecia obedecer à biologia da Terra. O fluido que saía das feridas era escuro, denso, quase viscoso. Não escorria como sangue comum. Não reagia como sangue. A equipe tentava entender onde tocar, onde cortar, onde pressionar. Mas a sala inteira parecia presa numa pergunta que ninguém tinha coragem de dizer em voz alta. Como se salva algo que não deveria existir? Naquele momento, aquilo deixou de parecer um atendimento. Virou tentativa de tradução. Um grupo de médicos usando medicina humana diante de um corpo que não falava a mesma língua da biologia humana. Foi um movimento curto, violento, seco.
A criatura se debateu uma última vez. Depois, parou. Ninguém falou nada por alguns segundos. O médico ainda segurava o instrumento na mão. Um enfermeiro tinha os olhos fixos na maca. Outro parecia prestes a vomitar. O ar ficou mais pesado. O cheiro de amônia tomou a sala inteira. Antes que alguém registrasse qualquer coisa, a porta abriu. Entraram homens que não pareciam da equipe médica e também não pareciam parte do nosso destacamento. Roupa civil, voz baixa, nenhuma identificação visível. Eles não pediram licença. Eles assumiram a sala. Papéis foram recolhidos. Anotações desapareceram da mesa. Um dos médicos tentou argumentar, mas foi interrompido antes de terminar a frase. Alguns minutos depois, um oficial me chamou pelo nome. Não meu nome de guerra, meu nome completo. Não perguntou se eu estava bem. Não perguntou o que eu tinha visto. Só chegou perto o suficiente para que ninguém mais ouvisse e disse: "Soldado, você não esteve aqui." E essa frase foi pior do que uma ameaça. Porque ameaça você ainda reconhece que alguma coisa aconteceu. Aquilo ali era diferente. Era uma ordem para apagar a própria memória. Você não esteve aqui. Você não viu a maca. Você não sentiu o cheiro. Você não entrou naquela sala. Você não ouviu o médico. Você não viu aqueles homens recolhendo os papéis. Se alguém perguntar, foi transporte de rotina. E naquele instante eu entendi que a operação não era só remover o corpo. Era remover a noite inteira. No meio da madrugada, fui mandado de volta para o caminhão. O trajeto até a base foi feito em silêncio absoluto. Ninguém no pelotão falou. Ninguém perguntou. Ninguém tentou confirmar com o outro se tinha visto a mesma coisa. Era como se qualquer palavra tornasse tudo mais real. Eu sentei na carroceria, olhando para as minhas mãos. Elas tremiam. Eu esfregava o tecido da farda sem parar, tentando tirar aquele cheiro. Passei a mão no rosto, no pescoço, na manga, no coldre. Mas não adiantava. Tem cheiro que não fica só na roupa, fica na memória. Você lava com sabão, esfrega até a pele arder, troca a farda, toma banho, tenta dormir. Mas quando fecha os olhos, ele volta. E com o cheiro vem a sala, a luz fria, a maca, o médico parado, a frase no ouvido: "Você não esteve aqui." E com o tempo, eu entendi que o pior daquela noite não foi a criatura. Foi a eficiência do governo. Em poucas horas, a sala voltou a ser somente uma sala. O corredor voltou a ser corredor comum. A maca desapareceu no meio de tantas outras. Os papéis nunca existiram. E o mundo continuou funcionando como se nada de outro planeta tivesse atravessado a porta daquele hospital. Esse é o tipo de coisa que destrói a cabeça de um soldado. Não é só ver algo impossível. É ver o impossível ser tratado como logística militar de alto comando. É perceber que existe uma máquina preparada para engolir o absurdo, limpar a sala, recolher os vestígios e devolver uma versão aceitável para o lado de fora. Naquela noite, eu aprendi uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. O monstro nem sempre é aquilo que cai do céu. O monstro é o sistema que chega depois. Recolhe o corpo, recolhe as testemunhas e deixa no lugar apenas uma única frase: "Você não esteve aqui." E de fato, eu nunca estive. Varginha viu a criatura virar símbolo, virou imagem, piada, turismo, cultura popular. Mas o que mantém esse caso vivo, pelo menos para mim, é o padrão ao redor dele. E é esse o ponto que interessa o Projeto Aurora. O hospital deixa de ser apenas um hospital, e quem estava ali deixa de ser apenas testemunha. A partir desse momento, tudo vira controle. Quem viu, quem ouviu, quem assinou, quem acompanhou, quem foi afastado e quem recebeu a ordem de simplesmente esquecer. E a parte que mais incomoda é que esse padrão não aparece só em Varginha. No Brasil, ele conversa diretamente com a Operação Prato. Antes de Minas Gerais, a Amazônia já tinha sido palco de outro tipo de anomalia. Militares foram enviados para observar, registrar e tentar entender fenômenos que estavam assustando pessoas comuns.
De novo, testemunhas, medo, relatório, cadeia de comando e uma parte da história que nunca chegou completa ao público. E se você quer entrar mais fundo nessa linha brasileira de fenômenos militares e silêncio institucional, o livro do canal, O Fantasma da Operação Prato, já está disponível na Amazon para Kindle e aplicativo de celular, e em breve também na versão física. Nele, a gente acompanha o Sargento 014 em formato de thriller psicológico, encarando os terrores do acobertamento do Estado durante a Operação de 1977. O link está na descrição. Junto com ele, deixei também um arquivo gratuito com o prólogo e o primeiro capítulo. E agora, comenta aqui embaixo qual parte de Varginha você acha mais difícil de encaixar na versão comum. Porque Varginha não sobreviveu só pelo que disseram que virou na rua. Sobreviveu pelo que parece ter acontecido depois. E lembre-se, às vezes o silêncio também é parte do arquivo. A investigação continua. Até a próxima transmissão do Projeto Aurora. Seu apoio é o combustível que nos permite continuar esta investigação. Aqui no Projeto Aurora, acreditamos que a história que nos contam é apenas o começo da verdade. Ficamos por aqui. Até a próxima transmissão do Projeto Aurora.